pessoal, como que vocês estão? Então vamos começar mais uma aula, e a aula de hoje tem como tema ligações químicas. E o que é uma ligação química? O termo mais simples para isso é que é a união entre átomos. Lembrando que o átomo é a unidade fundamental da matéria. Então toda a matéria que a gente encontra no universo, ela é formada por átomos. E esses átomos ligados, eles podem dar origem a compostos iônicos, moleculares e metálicos. E o que eu vou tentar com essa aula de hoje é elucidar para vocês como que ocorrem essas ligações, como que esses átomos se unem. Mas antes da gente começar a falar das ligações, a gente tem que lembrar um pouquinho o conceito da estrutura atômica. Então aqui eu tenho duas representações de dois átomos diferentes, de elementos diferentes. Esse cara aqui na minha esquerda, ele possui 6 prótons, 6 nêutrons e 6 elétrons. Enquanto que esse cara aqui na minha direita, eu tenho 11 prótons, 12 nêutrons e 11 elétrons. Esse cara aqui é o carbono e este o sódio. Se a gente reparar, em ambas as estruturas, elas apresentam uma região central, né? Essa região central a gente chama de núcleo atômico. E no núcleo atômico a gente encontra os prótons, com cargas positivas, e os nêutrons, com carga neutra. E nessa região externa aqui, da estrutura do átomo, a gente encontra os elétrons. E essa região ela é denominada eletrosfera. Vocês podem perceber que em ambos os átomos eu tenho camadas na eletrosfera. No átomo do carbono eu tenho 2 camadas, enquanto que no átomo do sódio eu tenho 3 camadas. A camada mais externa, pessoal, mais afastada do núcleo, ela é chamada de camada de valência. E eu peço que vocês lembrem desse termo, porque ela vai ser repetida algumas vezes ao longo da aula. E agora vamos olhar um pouquinho mais para a eletrosfera e vamos falar um pouquinho sobre a distribuição eletrônica dentro da eletrosfera. O primeiro cientista que trouxe luz a esse tema foi o Niels Bohr. E no postulado que ele propôs, ele descreveu então os elétrons e ele descreveu o movimento dos elétrons em torno do núcleo. E ele descreveu esse movimento como órbitas. Tá? E essas órbitas elas apareciam em níveis constantes. Esses níveis, pessoal, ou as camadas, elas apresentam níveis de energia diferentes, tá? E a gente classifica as camadas em K, L, M, N, O, P e Q. Sendo que a camada K ela é a mais próxima do núcleo e a Q a mais afastada do núcleo. A camada K ela é a mais próxima, porém ela é a menos energética. Já a Q ela é mais distante do núcleo e mais energética. Além dos níveis de energia, os elétrons eles podem ser alocados na eletrosfera em subníveis de energia. E os subníveis são o S, P, D e F, sendo que cada subnível ele pode acomodar quantidades específicas, quantidades máximas de elétrons. Então no subnível S, o máximo de elétrons que ele acomoda são 2 elétrons, no P, máximo de elétrons acomodados são 6 elétrons, no D, 10 e no F, 14. Essa representação aqui, gráfica, que vocês estão vendo nessa figura, ela foi proposta por Linus Pauling e ela recebe o nome de diagrama de Pauling. Esse diagrama ele ajuda a gente a alocar os elétrons dentro dos subníveis. Então aqui a gente tem essa disposição, esse diagrama ele pode ser descrito desta forma aqui, sendo que o subnível 1S ele é o menos energético e o 6D, aqui no caso o 7P, aqui não está descrito, mas o 7P ele é o mais energético. Então aqui o número 1 ele diz para a gente qual é a camada, qual é o nível que esse subnível está sendo encontrado. Então 1 quer dizer que é na primeira camada, na camada K. O número 2 indica que ele está na segunda camada, ou seja, na camada L. O 3 na camada N e assim sucessivamente. Então aqui eu consigo, com esse diagrama, eu consigo construir uma estrutura, propor uma estrutura como a gente viu no slide anterior, para qualquer elemento. Tá? Então vamos ver como que funciona aqui com um exemplo, alguns exemplos, a distribuição eletrônica. Então, aqui eu tenho uma tabela periódica para ajudar a gente a pegar as informações referentes aos elementos químicos. Aqui eu já coloquei para a gente ficar mais fácil. Então, temos 3 elementos, o carbono, o sódio e o neônio. Vamos ver como que acontece aqui a distribuição eletrônica utilizando o diagrama de Linus Pauling. Então, o carbono ele tem 6 elétrons. Então, eu tenho que acomodar os elétrons seguindo esta ordem. E como que vai funcionar isso?
Se eu olhar aqui, eu tenho o subnível 1s, é o primeiro que aparece. Lembra? O subnível S ele só pode ter no máximo acomodado 2 elétrons. Então, eu vou colocar aqui, desses 6 elétrons que o carbono tem, se a gente fosse acomodar, guardar esses elétrons dentro do átomo de carbono, eu colocaria 2 elétrons, então, no subnível S, que está aqui na primeira camada. O segundo subnível que aparece para a gente é o 2s. Então, 2s, vou colocar ali. O S novamente aparece e eu já sei que a quantidade máxima de elétrons que ele acomoda são 2 elétrons. Então, coloquei mais 2 elétrons. Não percam as contas, a gente tinha 6 elétrons, a gente está distribuindo esses elétrons de acordo com o diagrama de Linus Pauling. Então, eu coloquei 2 elétrons aqui, 2 elétrons no segundo subnível, e agora me restam 2 elétrons. O próximo subnível que aparece é o 2p. O P, subnível P, ele acomoda 6 elétrons no máximo. Só que nesse caso, eu não tenho 6 elétrons para distribuir, eu tenho apenas 2 sobrando. O que eu vou fazer? Bem, se eu tenho uma gaveta que cabe 6 pares de sapato e eu só tenho 2 pares de sapato, eu vou colocar então eles guardados assim mesmo, né? Então assim fica a distribuição eletrônica do carbono. Se eu fosse desenhar o átomo, a representação do átomo, ele ficaria com essa cara. Como que eu sei que ele ficaria com essa cara? A primeira camada, lembra que esse 1 ele indica a primeira camada. Eu tenho quantos elétrons distribuídos nela? 2 elétrons. Então eu vou desenhar aqui a primeira camada, próxima do núcleo, e lá eu vou colocar então 2 elétrons. Próxima camada, camada 2. Na camada 2 eu tenho o subnível S e eu tenho o subnível P. Somando os elétrons, a quantidade de elétrons que eu tenho aqui, o total é 4. Então eu vou distribuir, fazer mais uma camada aqui, desenhar mais uma camada, e eu vou distribuir então os elétrons dentro dessa camada. Então eu tenho 4 elétrons lá, coloquei 4 elétrons. Se eu fosse perguntado quantos elétrons eu tenho, o carbono tem na verdade, na camada de valência, qual que seria a resposta? Lembrando que camada de valência é a camada mais externa. Então, é a última camada. Na última camada do carbono, a gente viu que ele tem, então, 4 elétrons. Vamos aplicar esse mesmo raciocínio, então, para o sódio e para o neônio. Então, para o sódio, 11 elétrons, primeiro subnível, 1s. Quantos elétrons cabem no subnível S? 2 elétrons. Próximo subnível, 2s. Quantos elétrons cabem lá? 2 elétrons também. Não vamos perder as contas. Temos 11 elétrons para distribuir e já foram 4. Então está faltando 7 elétrons para serem distribuídos. Próximo subnível, subnível 2p. Desses 7 elétrons que faltam, quantos elétrons eu posso acomodar no subnível P? Eu posso acomodar no máximo 6. Eu vou colocar 6 elétrons. Ainda me resta 1 elétron para distribuir, então a gente vai para o próximo subnível. Próximo subnível, 3s. Eu posso colocar no máximo 2 elétrons lá dentro, porém eu só tenho 1 para distribuir. E assim acaba a distribuição. Mas aí como que seria a representação atômica do sódio? A gente já viu no slide anterior, mas vamos colocá-la aqui de novo. Então eu sei que na primeira camada eu tenho 2 elétrons. Então eu vou desenhar uma camada aqui e colocar 2 elétrons nela. Na segunda camada eu tenho então 2 mais 6. Então eu tenho 8 elétrons na segunda camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. E por fim, na última camada, na camada de valência, eu tenho apenas 1 elétron. Então, desenhei aqui a última camada e aloquei aqui 1 elétron. Então é assim que a gente faz a distribuição eletrônica. Para acabar, último exemplo, o neônio. Então o neônio ele tem 10 elétrons, primeiro subnível, 1s. Cabem 2 elétrons lá dentro, a gente já sabe. Próximo subnível, 2s. Essa ordem, pessoal, ela nunca muda. Tá? Então, conforme a gente vai praticando, vai ficando fácil aqui da gente pegar quantos elétrons acomoda. Se a gente tiver a relação aqui para colar, ela é muito mais fácil da gente fazer a distribuição eletrônica. Então, segundo subnível é o 2s, cabem 2 elétrons. Próximo subnível, 2p. Sem perder a conta,
temos 10 elétrons, 4 elétrons já foram distribuídos. Faltam 6. Quantos elétrons cabem no subnível P? 6 elétrons. Então, a gente tem aqui, finalmente, os 10 elétrons distribuídos. E a representação atômica é essa aqui. Então, eu tenho aqui uma camada mais interna, primeira camada, 2 elétrons. Na segunda camada, eu tenho a soma do subnível S com a quantidade que eu tenho no subnível P. Então, 2 mais 6, 8 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bem, por que eu coloquei esse último elemento, o neônio, aqui para exemplo? Ele não foi colocado ali aleatoriamente. Ele foi colocado para eu poder explicar para vocês a teoria do octeto. O neônio, pessoal, ele é um elemento que faz parte da família dos gases nobres, tá? Do grupo dos gases nobres. Os gases nobres são esses elementos aqui, ó, que estão dispostos nesta coluna, na coluna 18. Tá? Esses elementos, pessoal, eles são conhecidos por ter a propriedade de não querer se ligar muito a outros elementos. Eles são encontrados na natureza em átomos isolados. Tá? E em 1916, o cientista Lewis ele previu que as ligações químicas elas ocorriam pela interação dos elétrons na eletrosfera, tá? Só que essa interação ela acontecia na camada de valência apenas. Tá? E essa interação entre os elétrons de um átomo e outro, elas ocorriam até elas atingirem uma certa condição. E essa condição é que esses átomos eles apresentassem uma configuração eletrônica de um gás nobre, do gás nobre mais próximo. Tá? E aí, se a gente observar os gases nobres, com exceção do hélio, tá? Os gases nobres eles apresentam em sua última camada, na camada de valência, 8 elétrons. Sempre 8 elétrons. Tá? Então, o que o Lewis ele propôs? Ele propôs essa teoria do octeto, que para um determinado átomo atingir a estabilidade eletrônica, para ele se manter estável eletronicamente, ele precisava obter um octeto completo. Lembrando que essa regra do octeto ela é muito útil, tá? Principalmente para vocês que estão se preparando para o vestibular, geralmente esse tema ele, é explorado. Tá? Só que ele só é bem aplicado para os elementos dos grupos 1, 2, que são esses aqui, ó, 1 e 2, essas duas colunas, e do 13 ao 17. Então, do 13 aqui ao 17. Então, essa ideia da teoria do octeto, ela é melhor aplicada apenas para esses elementos, que são os elementos representativos. Para esses outros elementos aqui, no meio da tabela, essa regra ela não funciona muito bem. Mas para o propósito aqui que a gente está debatendo, ela é útil e a gente vai ver como que ela funciona para prever algumas ligações químicas. Bem, então vamos aplicar aqui a teoria do octeto. Vamos olhar para o carbono novamente. A gente viu que o carbono ele tem na sua camada de valência 4 elétrons. Então a teoria do octeto diz para a gente que um átomo ele vai atingir a sua estabilidade eletrônica quando ele tiver na sua última camada uma configuração do gás nobre mais próximo. E geralmente os gases nobres, com exceção do hélio, eles têm 8 elétrons na última camada. Então, baseado nessa teoria, quantos elétrons eu precisaria fornecer para o carbono precisaria ter para ele atingir esses 8 elétrons? Se ele já tem 4, ele precisaria de mais 4. O sódio, ele tem aqui 1 elétron na última camada. Se a gente fosse utilizar essa teoria, o sódio precisaria de 7 elétrons. Mas, vamos fazer um raciocínio aqui. É mais fácil o sódio ganhar 7 elétrons aqui, de alguma forma, para completar essa camada de valência dele, ou simplesmente se livrar desse elétron da camada de valência e ficar com a configuração de 2 camadas, sendo que a segunda camada, que viraria a camada de valência, teria 8 elétrons. Então, nesse caso, o sódio ele geralmente perde esse elétron. Tá? Ele perdendo esse elétron, ele passa então a apresentar uma configuração de um gás nobre, com 8 elétrons na última camada.
E essa configuração é justamente a configuração do neônio. Se a gente observar aqui, ó, o sódio ele tem o número atômico igual a 11. A posição dele aqui é 11. Significa dizer que ele tem 11 prótons. Tá? Então, o neônio ele tem 10 prótons. Então, o neônio está aqui na posição 10 e o sódio na posição 11. Então, eles estão muito próximos. Então, a configuração eletrônica que o sódio passaria a apresentar é a configuração do neônio. Tá? Então, por isso que ele perde esse elétron. Se a gente olhar para o carbono, a gente poderia olhar, ó, ele está próximo tanto do neônio quanto do hélio. Mas pela quantidade de partículas que ele tem no núcleo, o carbono ele vai receber elétrons, ao invés de perder para ficar com a configuração eletrônica igual do hélio. Tá? Então, por isso que ele recebe esses 4 elétrons. Mas eles recebem de onde esses elétrons? E é daí que a gente vai ver, então, os tipos diferentes que a gente tem de ligações químicas. São as ligações iônicas, covalentes e metálicas. Então vamos para a primeira aqui, que são as ligações iônicas. O que é uma ligação iônica que forma compostos iônicos? Ela é o resultado da atração eletrostática de íons com cargas opostas. Lembra o que é íon? Íon é um elemento que perdeu ou recebeu elétron. E ele fica então com excesso ou falta de carga negativa. Então, se um elemento ele recebe elétrons que tem carga negativa, ele fica mais eletricamente negativo. E ele recebe o nome de ânion. Se um determinado elemento ele perde um átomo, ele perde um elétron, ele fica com maior carga positiva. Lembrando que um átomo neutro, ele tem esse balanço de cargas exatamente iguais, ou seja, a quantidade de prótons que ele tem no núcleo é igual à quantidade de elétrons que ele tem na sua eletrosfera. Se há uma diferença dessas quantidades, seja para mais ou para menos em número de elétrons, lembrando que apenas os elétrons, nesse caso, em ligações químicas, que são modificados, a quantidade, ou são removidos ou são adicionados ao átomo. Então, se eu tenho uma diferença nessa quantidade, ele então vai ter excesso de cargas negativas ou excesso de cargas positivas. Se ele tiver excesso de carga positiva, então o íon formado é um cátion. Mas tudo bem, isso é só para relembrar. Esse é um tópico do primeiro ano do ensino médio. Mas como que ocorre então essa interação? Então a interação ela ocorre então com uma espécie doando o elétron, como a gente viu que o sódio tem esse perfil, né? E uma outra recebendo o elétron. E essa transferência de elétron, ela vai ocorrer então entre um elemento metálico, um metal, tá? E quem são os metais? São os elementos que estão dispostos na tabela periódica nos grupos 1, 2 e 3, tá? Esses elementos então eles têm a tendência a doar elétron, enquanto que os não metais, que são os elementos do grupo 13, 14, 15, 16 e 17, eles recebem os elétrons doados. Então aqui a gente tem uma representação. A gente tem o lítio, que é um elemento do grupo 1. Ele tem um elétron na sua camada de valência. Então para ele, é mais fácil ele perder um elétron do que ganhar 7, para ele ficar com uma configuração de um gás nobre. Além disso, o gás nobre mais próximo do lítio é o hélio. E o hélio ele só tem 2 elétrons na última camada. Então o lítio ele doa esse elétron para um elemento que quer receber esse elétron, como no caso aqui o flúor. Se a gente contar aqui a eletrosfera do flúor, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Ele precisa apenas de mais um para completar o octeto. E aí, nesta transação aqui, transferência de elétron, a gente então tem a formação de um cátion, que é um íon com carga positiva, com excesso de carga positiva, e um ânion, que é um íon com excesso de carga negativa. Como esse cara vai ficar positivo e este cara negativo, ocorre uma atração eletrostática. Positivo atrai negativo. E aí então que tem a formação então dos compostos iônicos. Só umas características aqui dos compostos iônicos. Eles costumam, tá, conduzir eletricidade quando forem fundidos, aquecidos até um ponto de derretimento, ou quando eles forem dissolvidos em uma solução. Tá? Eles geralmente têm alto ponto de fusão e tendem a ser solúveis em água. Aqui, pessoal, temos uma forma de representar, de determinar a fórmula de um composto
iônico. Como que a gente faz para determinar a fórmula de um composto iônico? A gente usa esta formulinha aqui, genérica. Aqui parece um pouco complicado. Tem o A para representar um elemento A e o B para representar um elemento aqui genérico B. Metal, não metal. Tá? Então aqui ele tem um íon formado com carga positiva e aqui o não metal ele tem um ânion formado com carga negativa. E o que a gente faz? A carga positiva do nosso cátion, ela vai dizer para a gente quantos átomos do elemento não metálico a gente precisa ter para formar o composto. Já a carga do ânion, ela fala para a gente quantos átomos do metal eu preciso ter para formar o composto. Parece confuso? Mas vamos ver um exemplo. Vamos pegar aqui o alumínio. O alumínio aqui já está na forma iônica dele, tá? Um cátion com carga 3+. E eu tenho o oxigênio, que é um ânion com carga 2-. Então, se a gente pegar essa fórmula genérica aqui e usar, a gente tem isso aqui. Então, eu tenho o alumínio, né, com uma carga de 3+, e eu tenho o oxigênio com carga de 2-. Então, ele diz para mim que, para a fórmula final desse composto iônico, eu tenho que pegar a carga do ânion e colocar aqui no cátion, e a carga do cátion passar aqui para o ânion para saber quantos átomos eu tenho formado. Então, como que ficaria a fórmula desse composto iônico, que é o óxido de alumínio? Então, ficaria 2 átomos de alumínio e 3 átomos de oxigênio. Beleza? Um outro exemplo. Tem o sódio com carga positiva, perdeu um elétron, ficou com carga 1+, e um ânion, aqui no caso um ânion, e ele é um íon molecular, que é o sulfato. Tá? Ele tem uma carga de -2. Mesmo esquema aqui, então eu sei que nesse composto, o composto formado, a fórmula do composto entre o sódio e o sulfato, terá 2 átomos de sódio e apenas um átomo de sulfato. Como que fica a representação? Desta forma aqui. Bem simples. Bem, o outro tipo de ligação que a gente tem são as ligações covalentes. As ligações covalentes, elas resultam da interação então, que ocorre entre as espécies compartilhando elétrons. Tá? E quais espécies elas se envolvem nesse compartilhamento? São as espécies não metálicas. Do grupo, então, as espécies que estão no grupo 13, 14, 15, 16 e 17. Aqui a gente tem uma representação do que acontece quando a gente tem um caso desse tipo. Aqui, novamente, eu tenho 2 átomos representados aqui de flúor. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons e aqui também 7 elétrons porque são 2 átomos de flúor. Então nesse caso, ao invés de transferir o elétron de um átomo para o outro, eles compartilham. Tá? Então, nesse esquema, o que acontece é que esse elétron deste átomo de flúor, ele vai ser tanto desse átomo quanto desse átomo. E assim, eu consigo contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 elétrons. E aí ele satisfaz a regra do octeto. Mesma coisa vai acontecer do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perdão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Então, esse compartilhamento, os 2 átomos aqui em questão, eles saem ganhando quando compartilham. E aí, os compostos formados pelas ligações covalentes são as moléculas. Tá? E ao contrário dos compostos iônicos, as moléculas tendem a não conduzir a eletricidade eficientemente, elas formam líquidos e gases com baixas temperaturas de ebulição. Beleza? Como que a gente pode então representar uma molécula utilizando isso que a gente acabou de ver desse compartilhamento? Vamos observar aqui esses 2 elementos aqui, o hidrogênio e o oxigênio. O oxigênio, se a gente for fazer aqui a distribuição eletrônica, ele tem aqui no subnível, ele tem apenas aqui um elétron, um próton, então no caso um elétron. Tá? Lembrando que prótons e elétrons, quando o átomo é neutro, a quantidade são iguais. Então ele tem um elétron, e se eu for fazer a distribuição eletrônica usando aquele diagrama do Linus Pauling, eu vou colocar então esse um elétron
no primeiro subnível, no 1s. Lembrando que no S cabem 2 elétrons, só que eu só tenho um elétron aqui. Já para o oxigênio, se eu for fazer a distribuição eletrônica, como ele tem 8 elétrons, eu tenho que completar o subnível 1s com 2 elétrons, e para o próximo subnível 2s, completar, e por fim, no subnível 2p, cabem 6 elétrons lá, porém, como eu já distribuí 4 anteriormente nos subníveis menos energéticos, sobraram apenas mais 4 a serem distribuídos. Então aqui, pessoal, na última camada, a gente consegue observar para o hidrogênio ele tem apenas um elétron, e na última camada do oxigênio ele tem apenas 6 elétrons. Bem, o que a gente consegue obter de informação a partir dessa distribuição eletrônica e do tipo de composto que eles podem formar? Então, se eu colocar aqui representar o átomo aqui de hidrogênio, colocar aqui um elétron, eu percebo que para ele ficar satisfeito eletronicamente, ele precisaria ganhar mais um elétron. Porque se ele ganha mais um elétron, ele vai ter 2 elétrons na sua camada de valência, igual ao gás nobre hélio. Já para o oxigênio, ele para alcançar 8 elétrons na sua última camada, ele precisa de 2 elétrons. Né? Então o que eles vão fazer? Nesse caso aqui, esse primeiro átomo ele vai compartilhar elétron com o oxigênio. Então vamos contar quanto que vai ficar. Para o hidrogênio ele fica com 2 elétrons. Opa, 2 elétrons, ele então tem a configuração de um gás nobre, no caso o hélio, então ele fica aqui no caso eletronicamente satisfeito. Só que para o oxigênio, por mais que tenha ajudado, vamos ver quantos que ele ficou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ainda falta um elétron para que ele atinja a sua configuração estável. Então, nesse caso, o que ele faz? Ele chama um outro átomo de hidrogênio. E esse outro átomo de hidrogênio compartilha um elétron com ele. Nesse caso, esse outro átomo de hidrogênio que estava ali sozinho, agora vai ter 2 elétrons, ficando satisfeito eletronicamente. E para o oxigênio, agora sim, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. E para representar então a fórmula, que no caso aqui essa fórmula é bem conhecida, a molécula de água, a gente representa as ligações formadas, essas ligações compartilhadas, com um tracinho. E se eu tiver, por exemplo, apenas o oxigênio, sem um outro átomo diferente, apenas ele, como que a gente poderia formar uma molécula, formar uma ligação covalente? Vamos ver aqui. Distribuição eletrônica igual, e aqui eu tenho 2 átomos de oxigênio. Os 2 átomos de oxigênio, eles têm 6 átomos na última camada, e eles precisam de mais 2 para atingir 8, né? Lembrando da regra do octeto. Então o que eles fazem? Simples. Eles vão lá, compartilham cada um, entre eles, 2 elétrons. Então, para esse átomo aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais esses 2 aqui que ele compartilhou. Total, 8 elétrons. E esse outro átomo, a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como que ficaria a representação desta molécula, a estrutura dessa molécula? Então, cada ligação compartilhada, cada ligação covalente, a gente representa com um tracinho. Como ele tem 2 ligações formadas pelo mesmo átomo, a gente então representa com 2 tracinhos. A gente chama isso aqui então de ligação dupla. Podemos ter até casos em que essa ligação é tripla, como é o caso do nitrogênio. Agora que vocês já sabem como a gente faz a distribuição eletrônica e vocês viram como a gente chega aqui na fórmula, fica o desafio para vocês. Eu não tenho aqui, mas fica o desafio para vocês para montarem essa estrutura aqui para o nitrogênio, tá certo? Bem, ainda falando das ligações, a gente tem um tipo de ligação covalente que é um pouco diferente, que é a ligação coordenada. Tá? A ligação coordenada ela acontece com o compartilhamento de elétrons, mesmo quando o átomo, um átomo central ali, ele já tem o octeto completo. Ele já tem o octeto completo, e mesmo assim ele ainda compartilha mais elétrons com outros elementos. E aqui é o caso desta molécula aqui, tá? Do dióxido de enxofre. Então, a gente tem o oxigênio, a distribuição eletrônica, que a gente já viu, e a distribuição eletrônica do enxofre. O enxofre ele possui 16 elétrons, então, distribuindo
seguindo ali o diagrama de Linus-Pauling, a distribuição eletrônica fica dessa forma aqui, os 16 elétrons distribuídos em cada subnível. Se a gente colocar aqui a representação desses dois elementos, a gente sabe que o oxigênio ele tem 6 elétrons na última camada, e se a gente olhar aqui para o enxofre, a mesma coisa, 6 elétrons na última camada, só que a última camada do enxofre é a camada M, que é a terceira camada. Eles podem fazer então um compartilhamento entre eles, e aí no caso, como eles têm 6 elétrons aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, compartilha 2, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, compartilha 2, 8. Eles ficam satisfeitos. Só que a gente encontra essa espécie de óxido de enxofre na natureza. E como que a gente explica esta espécie, sendo que os átomos eles já estão satisfeitos ali eletronicamente? A forma que a gente tem para explicar isso é que um outro átomo de oxigênio que precisa desses elétrons, ele aparece e ele compartilha o enxofre, então ele compartilha esses elétrons aqui que estariam ali disponíveis na estrutura sem pedir nada em troca. Tá? A gente então diz que esse tipo de ligação ela é uma ligação dativa. Tá? Então esse é um tipo especial de ligação química. E por fim, a gente tem aqui as ligações metálicas. Bem, o que é uma ligação metálica? Ela é estabelecida então pela interação entre átomos de um determinado elemento metálico. Tá? Só que esta interação ela acontece entre os próprios átomos do elemento. Tá? Então, átomos do mesmo elemento interagindo entre eles. E esses elementos são metais. Então, eles vão se agrupar e os elétrons, então, todos esses átomos, das camadas de valência desses átomos, eles serão espalhados e compartilhados por todos os outros átomos. Então, é como se fosse um mar de elétrons envolvendo os núcleos de cada um dos átomos dos elementos metálicos. Então, a gente tem mais ou menos essa representação aqui. Então, aqui a gente tem os núcleos dos elementos e essa nuvem aqui azul é a representação, então, desses elétrons distribuídos ao longo de toda a estrutura. E é por conta desta característica da ligação metálica é que metais eles são ótimos condutores de eletricidade, eles são maleáveis e eles são dúcteis. Tá? Bem, pessoal, então com esta última tipo de ligação, a gente encerra a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho como que funcionam as ligações químicas. E lembra lá, sempre tiver alguma dúvida, vocês podem voltar ao vídeo, assistir de novo e procurar outras referências aí na internet. Então eu me despeço aqui e a gente se vê na próxima aula. Até lá!